Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Castelo forte é o nosso Deus.
Já pensou a Bíblia sem o Apocalipse? Já pensou a Bíblia sem as cartas de São João? Já pensou este país sem eu? Já pensou este país sem você? Já pensou esta casa sem você? Já pensou esta empresa sem você? As dificuldades, as lutas, são estímulos para quem sabe lutar. Por isso, as agruras desta vida só servirão para nos reforçar o ânimo, a coragem, o estímulo, a fé nas agruras desta vida. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. A Bíblia estaria incompleta sem São João, o nosso conhecido e amado São João. E toda a história da humanidade, principalmente a história do cristianismo, estaria incompleta sem São João. E esta é exatamente a razão por que ele não deixou de existir. Esta é exatamente a razão por que ele não morreu nas garras de seus inimigos. João foi levado para a ilha de Patmos, porque é exatamente lá onde Deus lhe daria o Apocalipse. E ali nós temos uma série de visões da revelação da pessoa de Jesus Cristo,
que foi dada a João, enquanto ele se encontrava desterrado na ilha de Patmos. Esta ilha pequena está mais ou menos a 30 milhas da costa da Ásia Menor, lá no mar Egeu. Sendo que essa ilha era muito rochosa, infestada de serpentes, lagartixas, escorpiões, era uma coisa horrível. Então ela não tinha valor comercial. E foi assim usada pelo Império Romano, não para um lugar de bacanal, de orgia, como eles muito gostavam, porque o local era impróprio. Os escorpiões, as serpentes, não deixavam que aquela ilha fosse um lugar próprio, até então, para bacanais, para orgia. Sendo assim, ela foi usada por aquele Império Romano como uma colônia penal onde confinavam os criminosos mais violentos, os prisioneiros políticos, e vejam vocês, meus ouvintes, em que classe de pessoas que João foi enquadrado. Qual foi a pena que ele recebeu por ser apóstolo de Jesus Cristo? Por ser o apóstolo do amor? Qual foi a recompensa que ele recebeu aqui na terra? Agora, nós vamos nos dar conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão, companheiro na tribulação. Tem muitos companheiros que é somente na hora das iguarias, dos banquetes, quando tudo vai bem, quando o mar está em bonança. Mas João está dizendo aqui, companheiro na tribulação, também no reino. E na perseverança, na constância, na fidelidade. Eu também estava em Jesus convosco, João está dizendo. Agora, eu me achei num lugar terrível, vergonhoso. Eu fui levado para um lugar onde se leva criminosos. Mas ali eu pude receber exatamente aquilo que eu deveria receber. Você não pensa que você vai receber aquilo que você deve receber, senão no lugar que você deve receber. Não importa a condição, não importa a maneira, mas você vai receber somente no lugar escolhido por Deus para ali você receber. Então João se identificou como irmão de tribulação, de incoerências, de contradições, de decepções, em quaisquer momentos. Foi exatamente nesse tempo que a igreja primitiva estava passando por uma perseguição tremenda, lutando contra a carne e contra o sangue. Ela estava sendo pisoteada, perseguida fisicamente, não como agora. Era na carne mesmo, era no sangue o sofrimento. E não era somente que em todas as partes se falava apenas contra a religião dos cristãos. Não, não era só uma maledicência, uma murmuração, uma difamação, denegrindo o seu nome. Não, mas as próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas. Era a carne e o sangue mesmo. João, tal como multidões passadas, estava sofrendo a prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando o aprisionaram, procuraram, preste bem atenção, em vão matá-lo. Fervendo nosso companheiro São João em um tacho de azeite por 24 horas. Eu quero ver qual o feiticeiro que suporta isto, ser fervido
num tacho de azeite por 24 horas. Mas ele suportou com vida. Não morreu. Então aqueles oficiais enfurecidos, sem poder, quando o inimigo percebe que não tem poder contra você, ele fica enfurecido, irado. O que fizeram? Se converteram ao ver um homem ser fervido por 24 horas no azeite, não foi na água, não. E não morrer, não ter nenhuma cicatriz, eles deveriam se converter chorando, mas eles ficaram, foi mais irado contra ele. Então o que se deve fazer? Já que nós agora temos mais uma condenação contra ele, é que ele é um feiticeiro. E o confinaram na ilha de Patmos. Mas o porém está aqui, minha irmã ouvinte, meu irmão ouvinte. Deus estava com ele. Ele foi permitido deixar a ilha, não morrer na ilha também, nenhuma serpente picá-lo, nada pode lhe acontecer ali. Foi permitido que ele deixasse a ilha e voltasse à cidade de Éfeso, onde de novo continuou como pastor até o tempo de sua morte. Ah, que grande mensagem! Aí está a mensagem do momento. Tudo que fizeram para impedir, para matar, destruir a João, foi em vão. Não morreu antes de cumprir o seu ministério. Já pensou você a Bíblia sem o Apocalipse? Já pensou você a Bíblia sem as cartas de São João? Já pensou você este país sem eu? Sem este irmão? Já pensou esta casa sem você? Pense um pouquinho. João tinha uma razão de existir dentro do programa de Deus. E nada do que lhe aconteceu serviu para outra coisa senão para que a Bíblia se completasse, para que o Evangelho se completasse. Tudo serviu exclusivamente para que o nome de Jesus fosse glorificado e ficasse esse testamento em favor de todos quantos estão dentro do programa de Deus para realizarem uma missão aqui nesta terra. Passa-se dentro de tacho de azeite, fervendo, passa-se por ilhas, fica ilhado. Paulo disse, entre falsos irmãos, falsos amigos, enfrentando riscos de todas as sortes, mas tem que cumprir o seu ministério. Tem que cumprir sua missão, porque esta é uma determinação divina. Porque esta é uma determinação de Deus. Tudo que fizeram, tudo que armaram, o fim foi este. Jesus venceu. Jesus venceu. Quando Jesus morreu, ele venceu. Quando cada apóstolo morreu, sabendo que um cristão, um filho de Deus, um obreiro de Deus, não para, não morre, não sai de cena antes um segundo do tempo e da hora que Deus marcou, que Deus programou. Porque isso aí significa Deus vencendo. Deus nunca foi derrotado por Satanás. Quando Satanás pensou que havia vencido a Deus lá no Calvário, foi justamente quando ele, o diabo, teve sua espinha dorsal quebrada. O seu aguilhão foi quebrado. E quando um filho de Deus parece estar derrotado, é exatamente a hora que Deus está vencendo.
Vencendo vem Jesus. O homem não morre quando deixa de existir. São João não morreu. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. O homem não morre quando deixa de existir. O homem morre sim quando ele deixa de amar, quando ele deixa de respeitar, quando ele deixa de temer a Deus, quando ele abandona o conselho de Deus. Aí é quando ele morre. Quando o homem deixa de amar, ele morre no seu ânimo, ele morre em suas esperanças, ele morre na alegria, ele morre na paz. Quando o homem deixa de amar uma causa acima de tudo, quando esta mulher deixa de amar a causa pela qual ela foi criada e deixa misturar essa missão e se embaraçar, então é quando ela morre. Mas agora, vencendo vem Jesus, através de você, minha irmã, através de você, meu irmão, vencendo o câncer, vencendo os vírus, as bactérias, os demônios que estão infestando o ar nesse instante. A atmosfera está contaminada, a camada de proteção da atmosfera está ferida, está bloqueada. Mas, vencendo vem Jesus, e agora Deus te dê a vitória pelo seu sangue, pelo seu nome, em nome de Jesus Cristo, juntamente com João, lá na ilha de Patmos. Amém. Cristo